Olá, amados, voltando aí ao vivo e a cores. Pera aí, olha aí. Eita, é só lapada, viu, meu amigo? Voltei, viu? Voltei. Pera aí, deixa eu dar mais lapada aqui. Eita, voltei, viu? Isso aí é pra acordar você, tá certo? Voltei, porque o negócio é sério. Mexeu na casa de maribondo, eles aprontam. Estamos aí, né? Se sair, a gente volta de novo. Olha nós aqui. Já demos uma lapada segura aqui na internet, né? Pera aí que vai ter mais. Olha. Tá bando de salafrado. Eita, faísca, fumaça e foguinho trabalhando aqui. Agora lapiando a internet pra pânica. É muita lapada, viu, meu amigo? Só lapada, viu? Eita, a internet não quis deixar a gente terminar não, mas a gente vai terminar sim. Segura o bode aí, viu? Segura o bode. Voltamos ao vivo a cores e HD. É lapada, meu amigo. Sabe o que é? Mexer na casa de maribondo, entendeu como é que é? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? No início do século XVI, o monge alemão Martim Lutero, olha, abraçando as ideias dos pré-reformadores, proferiu 3 sermões contra as indulgências em 1516 a 1517. Em 31 de outubro de 1517, foram pregadas as 95 teses à porta da Catedral de Wittenberg, com um convite aberto a uma disputa, né, escolástica sobre elas. Esse fato é considerado como um início da reforma protestante, né? Olha aí, tá vendo aí? Presta bem atenção. Aí, continuando aqui. Segura, internet. Você não tem jeito, vai levar lapada de todo jeito, viu? Martim Lutero aos 46 anos de idade. Aí, ó. Essas teses condenavam a avareza e o paganismo da igreja romana, tá certo? E pediam um debate teológico sobre os que as indulgências significavam. As 95 teses foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas. Para um mês se haviam espalhado por toda a Europa. Eita, presta bem. Aleluia! Voltamos, viu? Ao vivo e a cores e com faísca, fumaça e foguinho. Vamos lá. Presta bem atenção, ó, após diversos acontecimentos em junho de 1518, foi aberto um processo por parte da Igreja Romana contra Lutero, a partir da publicação das suas 95 teses. Alegava-se com o exame do processo que ele incorria em heresia. Depois disso, em agosto de 1518, o processo foi alterado para heresia notória, não é? Finalmente, em junho de 1520, reapareceu a ameaça no escrito Ex Jure Domini, né? Em janeiro de 1521, a bula Decretum Romanum, né? Pontífice, né? Excomungou Lutero. Devido a esses acontecimentos, Lutero foi exilado no castelo de Ortenburg, em Wiesnach, né? Onde permaneceu por cerca de 1 ano. Durante esse período de retiro forçado, Lutero trabalhou na sua tradução da Bíblia para o alemão, da qual foi impresso o Novo Testamento em setembro de 1522. Olha, pai, você está entendendo aí agora? Você está entendendo como é a situação? O Novo Testamento que o protestantismo come é caneta do padre Martim Lutero, não tem para onde é. E são filhos dissidentes da Igreja Católica, meus amados. Então, tem mais gente desviada do que ele? Será que eu e você está mais desviado que ele? Não. A gente está no caminho certo. Agora, desviado do paganismo, eles estão. E fizeram outro. Tá certo? Só lapada de faísca, fumaça e foguinho. Olha. Eita! Vamos lá. Enquanto isso, em meio ao clero saxônio, né, aconteceram renúncias do voto de castidade, ao mesmo tempo em que outros tantos atacavam os votos monásticos. Entre outras coisas, muitos realizaram a troca das reformas de adoração, né, e terminaram com a missa, né, as missas, assim como a eliminação das imagens das igrejas e a abrogação do celibato. Ao mesmo tempo em que Lutero escrevia a todos os cristãos para que se resguardem da insurreição e rebelião, né? Seu casamento com a ex-monja cistense Catarina von Bora, né, incentivou o casamento de outros padres e freiras que haviam adotado a reforma.
Com este e outros atos, culminou-se o rompimento definitivo com a Igreja Romana. Em janeiro de 1521, foi realizada a Dieta de Worms, que teve um papel importante na reforma, pois nela Lutero foi convocado para desmentir as suas teses. E, no entanto, ele defendeu-se e pediu a reforma. Veja, a autoridade de várias regiões do Sacro Império Romano Germânico, pressionadas pela população e pelos luteranos, expulsavam e mesmo assassinavam sacerdotes católicos das igrejas, substituindo por religiosos com formação luterana. Eita, veja, olha, fez a reforma protestante, os luteranos têm muito a ver. Todas as igrejas eram para estar abraçadas com os luteranos, mas só vive metendo pau nos luteranos, né? Estão comendo lá do caldeirão do povo luterano. Já pensou das teses? Eita! A batista, a presbiteriana, tudinho. Olha, veja as outras igrejas, tudo aí. Tudo na... de faísca, fumaça. Eita! Eita, bando de salafrário. Eita, segura aí, viu? Toda a rebelião ideológica resultou também em rebeliões armadas, com destaque para a Guerra dos Camponeses, em 1524 e 1525. Esta guerra foi, de muitas maneiras, uma resposta ao discurso de Lutero e de outros reformadores. Revolta de camponeses já tinham existido em pequena escala em Flandres, em 1321 a 1323, na França em 1358, na Inglaterra em 1381 a 1388, durante as guerras hussitas do século XV e muitas outras até no século XVIII. A revolta foi iniciada principalmente pelo seguidor de Lutero, Thomas Müller, que comandou massas camponesas contra a nobreza imperial, pois propunha uma sociedade sem diferença entre ricos e pobres e sem propriedade privada. Lutero, por sua vez, defendia que a existência de senhores e servos era vontade divina, motivo pelo qual eles romperam, sendo que Lutero condenou Müller a essa revolta. Olha, um salafrário junto do outro e depois terminou os dois brigando, veja, um condenando o outro. E olha, e tudo que ele escreveu, ele disse que foi vontade divina. Meu amigo, o que tem de gente hoje nas igrejas e aí na internet, olha, o Espírito falou comigo, o Espírito está falando, mas tem assim de Martinho Lutero aí na internet, viu? Olha, seguidor de Luterinho tem assim, ó, não é quem está lá dentro da igreja, não é quem está na internet aí seguindo aos messias salafrários, mentirosos lá da caneta dos padres do Novo Testamento, tudo lá, do Espírito, foi Deus que mandou, foi Deus que fez, porque o Altíssimo mandou e tá aquela coisa toda, é Espírito até mais, eu vou dar uma lapada nesses espíritos. Esse espírito salafrário não fala comigo para eu dar-lhe mascotada, entendeu agora? Essas espiritualizações que estão aí dentro dos seguidores, né, do protestantismo reformado e companhia limitada, né? O muro dos reformadores da esquerda à direita está as estátuas de Guilherme Farel, João Calvino, que é para a igreja presbiteriana, Teodoro de Beza e John Knowles. Tá certo? Em 1530 foi apresentada na Dieta Imperial convocada pelo imperador Carlos V, realizada em abril desse ano, a Confissão de Augsburgo, escrita por Felipe Melanchthon, com o apoio da Liga de Esmalcada. Os representantes católicos na Dieta resolveram preparar uma refutação ao documento luterano em agosto, a Confatio Pontificia, confutação, que foi lida na Dieta. O imperador exigiu que os luteranos admitissem se sua confissão havia sido refutada. A reação luterana, tá certo? Na forma da apologia da confissão de Augsburgo, que estava pronto para ser apresentada em setembro do mesmo ano, mas foi rejeitada pelo imperador. Eita, meu amigo, o negócio é sério, um querendo derrubar o outro. Veja lá, João Calvino, você salafrário, você não está brincando com gente qualquer não, você é lapada, viu? Não brinque não. João Calvino foi inicialmente um humanista, foi integrante do clero, todavia não chegou a ser ordenado sacerdote romano. Depois do seu afastamento da igreja romana, este intelectual começou a ser visto como um representante importante do movimento protestante. Não era sacerdote, não era nada. Se autotitulou feito o salafrário Paulo. Eita, Calvino, ó, deixa eu dar uma lapadinha em Calvino também aqui, né? Certo? Vamos lá, vamos passar aqui, né? A hora está se passando, né? Vamos
vamos embora, vamos passar mais aqui, né? Para falar mais coisas aqui, porque essa apostila aqui é recheada, viu? Eita, 40 páginas, é muita coisa, meu amigo. É lapada para tudo que é lado, mas vamos falar algo aqui mais importante, né? Vamos falar algo aqui mais aqui abrangedor. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar aqui, né? O protestantismo é uma das principais ramos, juntamente com a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do cristianismo. Esse movimento iniciou-se na Europa Central no início do século XVI, né? No Brasil, entretanto, o termo protestante é geralmente usado para se referir às igrejas oriundas diretas e contemporâneas da Reforma Protestante, como a luterana, a presbiteriana, a anglicana, a metodista e a congregacional. Eita! O termo evangélico é usado para se referir tanto a essas, com a exceção da anglicana, quanto aquelas indiretamente ou posteriormente oriundas da Reforma, como as pentecostais e as neopentecostais, certo? Vamos lá. Existem também igrejas, vamos ver aqui, existem também igrejas que já existiam antes da Reforma Protestante, por isso seria incorreto chamá-la de protestante. Olha, um exemplo são as igrejas batistas, que chegaram a ser perseguidas severamente pelos protestantes na época da Reforma. Mas, rapaz, até os batistas, os anabatistas, eram perseguidos pelos tais dos protestantes. Eita, bando de salafrário! Deixa eu mudar aqui, porque o negócio tá assim. É só lapada mesmo, o negócio é sério mesmo, viu? Olha, as doutrinas das inúmeras denominações protestantes variam, mas muitas incluem a justificação por graça e mediante da fé. Somente, doutrina conhecida como a sola fide, né? Como nós falamos, o sacerdote de todos os crentes. E a Bíblia como a única regra de matéria e fé. Eita, a doutrina conhecida de sola scriptura. No século XVI, seguidores de Martim Lutero fundaram igrejas luteranas, Evangelikirche, em alemão, na Alemanha e na Escandinávia. As igrejas reformadas ou presbiterianas na Suíça e na França foram fundadas por João Calvino, e também por reformadores como Ulrico Zwinglio e Thomas Carne, né? Formou a igreja na Inglaterra, e depois John Knox fundou uma comunhão calvinista na igreja da Escócia. Você viu? Uma salafragem foi levando a outra. Tá entendendo? As argumentações de Martim Lutero, as espiritualizações de Martim Lutero, é o que nós vemos hoje aí em muitas cabecinhas duras, infelizmente, dos nossos amados, né, irmãos, né, que estão, pessoas que estão ainda no engano, né, no protestantismo reformado, como estão seguindo a Jesus e aos chuas da vida aí, seguindo os grupinhos aí de Alxá, de Euxua, de Eroxua, tudo comendo farinha dentro do saco, né? Essa é a situação. Então vamos lá. E o protestantismo o que? Significa, né, do latim protestare, né? Significa declaração pública, protesto, referindo-se à carta do protesto por príncipe luterano. Isso significa protestanismo, tá certo? O termo protestante não foi inicialmente aplicado aos reformadores, mas foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra a Igreja Católica. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Desde aquele tempo, o termo protestante tem sido usado com diversos sentidos, muitas vezes como um termo geral para significar apenas os cristãos que não pertencem à Igreja Católica Ortodoxa e Ortodoxa Oriental. Presta bem atenção, olha aqui, reformadores, os grupos protestantes contra a Igreja Católica. O que adianta você dizer que você quer reformar algo? Presta bem atenção, reformar algo, a gente falou que é reforma. A gente deu a explicação lá, não foi isso no início. Como é que você quer reformar algo que está adulterado? Me diga aí o que foi que o protestantismo fez. Qual foi a reforma que ele fez? Reformou o que a Igreja Católica ensinava, mas não mostrou a verdade que o Altíssimo sempre ensinou ao primeiro povo, ao Zé Arrudim. Porque a verdade começou ali. E aí veio as espiritualizações dos padres da igreja e dos padres, está entendendo agora? Para exercer esse cristianismo salafrário, mentiroso, pagão, que está sendo ensinado aí ao nosso povo. Por isso que eu vou dar uma mascotada. Espera aí, vou pegar, vem para cá tu comigo. Não, tu ainda está mais fraco. Eita, é só lapada, viu? Então presta bem atenção para que você não perca o raciocínio. Mas quem foi Lutero? Lutero, né? Aqui está a história de Lutero, as 95 teses dele, tudinho, né? A interpretação das Sagradas Escrituras, veja bem. Vamos falar isso aqui que é super importante para daqui a pouco a gente encerrar.
Em seus últimos anos, Lutero mostrou-se radicalmente em suas propostas contrárias aos judeus alemães, tendo sido inclusive considerado posteriormente um antissemita. Essas e outras as suas afirmações fizeram de Lutero uma figura bastante controversa entre muitos historiadores e estudiosos. Além disso, muito do que foi escrito a seu respeito sofre da reconhecida parcialidade resultante de paixões religiosas. Martim Lutero, cujo nome em alemão é Martin Luther ou Luther, era filho de Hans Luther e Margaret Liebmann, mudou-se para Mansfield, onde seu pai dirigia várias minas de cobre. Tendo sido criado no campo, Hans Luther desejava que seu filho viesse a se tornar um funcionário público, melhorando assim as condições da família. Com o objetivo, enviou-lhe, já velho, Martim Lutero para as escolas de Mansfield, Magdeburg e Eichstätt, né? Entendeu? Vamos lá aqui, vamos passando mais aqui. O negócio é sério, meu amigo, veja lá. Vamos lá. Quais são as teses, né? Vamos passar mais aqui, porque é muita coisa mesmo, que você aqui não pode deixar de adquirir essa apostila, que é sensacional. A intenção de Martim Lutero, as teses de Martim Lutero. Qual era a intenção dele? Ó, as teses foram escritas como proposições a serem discutidas em uma disputa acadêmica formal. É aquele negócio, sabe o que é? Por exemplo, aí tem o patamar do coronel, aí do coronel veio o major, do major veio... Tá entendendo agora? Eram disputas, como a gente hoje vê aí em todas as áreas que nós vivemos, né? Vivenciamos, né? Entendeu? A gente vê em todas as áreas aquela disputa, aquela guerra, né? Por uma coisa melhor, uma coisa de derrubar os outros, fazer o que não presta com os outros, para ter aquilo de posse, de bênção na sua vida, né? Como eles dizem, mas não é bênção nenhuma. Quem desejar mal aos outros, tudo não é bênção, não tem nada de bênção, né? Então, veja bem, no cabeçalho das teses, Lutero convidou estudiosos interessados de outras cidades para participarem. A realização de tal debate era um privilégio de Lutero, tinha como doutor e não era uma forma incomum de investigação acadêmica. Lutero preparou 20 conjuntos de teses para disputa em Wittenberg entre 1516 e 1521, tá certo? Isso era para referindo-se às teses de Lutero, tá certo? Então vamos lá, vamos passar mais aqui as teses de Lutero, que é muita coisa, viu? Mas o que é um antissemitismo? Vamos falar, né? Ele era chamado de antissemita, e muitas vezes a pessoa não sabe o que é antissemita. Ó, antissemita, pessoa inimiga dos semitas, sobretudo dos Yahudim, dos judeus, algo ou alguém contrário à raça semítica, ou semitas, especialmente aos judeus. Na etimologia, a origem da palavra antissemita é anti-mais semita, que é contra o semitismo, adjetivo de dois gêneros, substantivo de dois gêneros. Antissemitismo é o preconceito, a hostilidade contra os judeus baseada em ódio contra o seu histórico étnico, cultural e religioso, na sua forma mais extrema. Atribui aos judeus uma posição excepcional entre todas as outras civilizações, difamando-os, como um grupo inferior e negando que eles sejam da parte da nação em que reside. A pessoa que defende este ponto de vista é chamado de antissemita. Então, Martim Lutero, você que não sabia, fique sabendo, era um antissemita. Ele não suportava judeu, não suportava Yahudim. Era o primeiro povo, e é o primeiro povo escolhido do Altíssimo e que tem autoridade de nos ensinar, de nos mostrar a verdade da Escritura. Presta bem atenção que eu estou dizendo aqui, eu estou dentro da palavra. E o salafrário, entendeu, do Martim Lutero, detestava Yahudim. Ou, por sinal, ele está dentro daquela palavra: se tu amaldiçoares a Yerushalayim, Jerusalém, serás amaldiçoado. Se tu abençoares, serás abençoado. Então ele estava amaldiçoando. Ele queria ver a morte de todos os Yahudim, se possível. Era contra o estilo e ética, né, de adoração, de que eles adoravam, como eles adoravam. Este era Martim Lutero, antissemita, tá certo? Pera aí, vamos lá. O antissemitismo é manifestado de diversas formas, indo de expressões individuais de ódio e discriminação contra indivíduos judeus a violentos ataques organizados, políticas públicas aos ataques, né, militares contra comunidades judaicas. Entre os casos extremos da perseguição estão a Primeira Cruzada de 1096, a expulsão da Inglaterra em 1290, a Inquisição Espanhola, a expulsão da Espanha em 1492 e a expulsão de Portugal em 1497. Diversos problemas. O caso de Fluvius e o Holocausto
perpetrado pela Alemanha nazista. Embora a etimologia pode ser etimologia, o termo foi criado no final do século XIX na Alemanha como uma alternativa estatística científica para a versão dos judeus, sendo utilizado amplamente desde então. Entendeu agora? Então, quem é antissemita está contra o povo, o primeiro povo do Altíssimo. Está amaldiçoando o povo do Altíssimo. Vamos lá, presta bem atenção quem é o pai do protestantismo, que as igrejas evangélicas, né, curtem, né, as igrejas evangélicas aí, as igrejas, né, protestantes, né, estão, né, adorando, né, entendeu agora? Então vamos falar algo aqui para não levar muito tempo, né, sobre os judeus e suas mentiras, um livro que é relatado sobre Martim Lutero. E veja bem o que é que ele falou dos Yahudins e do povo. Como tem muita gente na internet aí, né? Vou dizer os nomes aqui do salafrário: seu Arri Ferreira, né? Dona Gerliane, né? Tem muitos aí que estão aí na internet fazendo a cabeça do povo, parece mais um bando de maconheiro. Fica fazendo a cabeça do povo para acreditar nas bobagens dele. E fica fazendo com que o povo tenha raiva do primeiro povo. E ainda mais afetando o povo lá, dizendo que não é Yahudim. Entendeu? E agora? E fica seguindo a Messias, Salafrário, e Al-Rushua, e Yeshua, e Eroshua, e o Dole só na cara. Tá certo? É só lapada nesses cabeça dura. Tá certo? Presta bem atenção. Olha lá. Sobre os judeus e as suas mentiras. Presta bem atenção. Do alemão von den Juden Lugen. É um tratado escrito em janeiro de 1543 pelo teólogo protestante Martim Lutero, em que defende a perseguição dos judeus, a destruição dos seus bens religiosos, assim como o confisco do seu dinheiro. Lutero se baseia no conceito germânico de liberdade, contra a imposição de se reverenciar líderes estrangeiros. Veja que salafrário, ainda que inicialmente Lutero tinha tido uma visão mais favorável dos judeus, a recusa deste em se converter ao movimento protestante, que se iniciara, levou Lutero a adaptar diversas acusações e incentivar um antissemitismo juntamente com outras obras ideais. Entendeu? Veja só o tratado escrito por Lutero. Lutero escreve que aqueles que continuam aderindo ao judaísmo, como ele chama na época, o judaísmo, devem ser considerados como sujeira. Escreveu ainda que eles são cheios de fezes do diabo. Presta bem, fezes é cocô, entendeu agora? E que eles chafurdam como um porco. E a sinagoga é uma prostituta incorrigível. Isso são palavras de Martim Lutero, o pai do protestantismo, que os brasileiros reverenciam, adoram, como muitos europeus, entendeu? Que estão desacatando ao eterno e amaldiçoando o primeiro povo, o povo escolhido, tá certo? Muitos dos nossos brasileiros estão sendo seguidores de Martim Lutero e pensam que não, e estão sim, vai levar lapada. Eita, bando de seguidor salafrário, entendeu? Agora, ele argumenta que as sinagogas e as escolas devem ser incendiadas e os seus livros de orações destruídos, rabinos proibidos de pronunciar sermões, casas arrasadas e propriedade e dinheiro confiscados. Eles não devem ser tratados com nenhuma clemência. Olha as palavras de Lutero sobre os Yahudim, sobre os hebreus. Bondade, não permitir nenhuma proteção legal. E esses vermes venenosos devem ser dirigidos a trabalho forçado ou expulsos para sempre. Ele também parece tolerar o assassinato de judeu, escrevendo: temos culpa em não matá-los. Meu amado, esse é o Martim Lutero do protestantismo. Pai, vem cá você. Salafrário, assassino de Yahudi, assassino de judeu, é o Martim Lutero, é o pai do protestantismo que o povo está adorando aí, é esse salafrário Martim Lutero, né? Olha, vê outros trechos que ele fala sobre o povo. Olha, finalmente no tempo foram expulsos de Ratisbona, Mandisburgo e de muitos outros lugares. Um judeu e um coração judaico são tão duros como a madeira, a pedra e o ferro, como o próprio diabo. Olha, em suma, são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Os judeus são pequenos demônios destinados ao inferno. Isso são palavras escritas, autenticadas do seu pai da igreja protestante, viu, meu querido? Martim Lutero, um cabra safado, salafrário, que vai levar mascotada. Ei,
Eita, deixa eu fazer uma mudança aqui boa. Aqui, ai! Toma! Aê, faísca, fumaça, foguinho, lapeando hoje. Vê, meu? Olha, resumindo, vê mais o que é que ele disse dos judeus. Olha, resumindo. Caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai uma solução melhor. Vê? Para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Meu amigo, que idolatria é dada a um assassino, não é? A um ideologista, a um pensador de espiritualidade, como tem muito por aí, tá certo agora? Entendeu? Que vai contra o primeiro povo, matar o primeiro povo. Ele não conseguiu matar tanto, mas deixou ali plantado. E quem foi que colheu da matança dos Yahudim lá no Holocausto? Foi Hitler. Adorador e incentivador, e adorava em si as teses de Martim Lutero. E o que foi que Hitler fez? Matou milhares de judeus, de Yahudins, não é verdade? Houve o Holocausto, tá certo? E aí, entendeu? As teses de Martim Lutero foram colhidas por Hitler, tá certo? Na Alemanha. Então vocês vejam bem o que é que realmente, né? O que é que realmente é o protestantismo. E de onde vem, entendeu agora? De onde vem o protestanismo? Esta é a situação. O povo está cego, está na idolatria, adorando, exaltando, né, a um homem salafrário, mentiroso, espiritualista, né, ideologista, entendeu agora? E antissemita, tá certo? Ele tem palavras dele aqui que diz aqui, ó, que todo o povo judeu, a parentela do tal Cristo, como ele chamava, queime no inferno. Meu amigo, se existisse o inferno, né? Porque a gente sabe que não existe. Mas ele está amaldiçoando ao povo, o primeiro povo. O povo que amaldiçoar o povo de Israel será amaldiçoado. E o povo parece que não está enxergando isso. E começa a dizer que toda a escritura está mudada, para não querer obedecer o que está escrito ali. Porque sabe que a casa do protestantismo, a casa do cristianismo caiu por terra, né? E não tem argumentação, é só lapada. Eita, essa é com juros e correções monetárias, meu filho. Para você também da internet, viu? Eita, você sabia, né? Você sabia que os Yahudim foram crucificados em estacas na Segunda Guerra Mundial? Você não sabia, não? Ah, foram muitos, viu? Em estacas, exatamente. Tem muita coisa aqui, essa apostila é sensacional, viu? Essa apostila as palavras eu encerro aqui com as palavras de Martim Lutero. Suas sinagogas deveriam ser queimadas, suas casas deveriam ser demolidas, e eles deveriam ser amontoados sob um único teto ou num estábulo, como ciganos, entendeu? Para que eles entendam que não passam de prisioneiros miseráveis. Seus talmudes e livros de orações deveriam ser tomados. Seus rabinos deveriam ser proibidos de ensinar, sob pena de morte. Os judeus devem pagar por terem recusado Cristo e seu evangelho. Veja, não merece a liberdade e sim a servidão. Palavras de Martim Lutero, o pai da igreja, o pai do protestantismo que você adora, tá certo? Da tese luterânica, tá entendendo agora? Esse salafrário aqui, aí o título é Reforma Protestante. Reformou o quê? Eu lhe faço uma pergunta: qual foi a ordem que o Altíssimo deu para reformar o que ele já tinha escrito? As teses da Igreja Católica? Vou dizer, o que ele reformou simplesmente foi uma política nojenta, uma política salafrária. Reformou para outra política nojenta e salafrária, que é o protestantismo reformado. Mas não fala a verdade, não usa os púlpitos para abençoar, para falar a verdade das Escrituras e falar no único Altíssimo, que se revelou ao primeiro povo. E aí fica jogando trindade, né? Que ele é dois, que ele é três, e o povo fica abilolado, não sabe para onde vai, não tem conhecimento de nada e cai na casca de banana. Por causa disso, vou dar-lhe uma mascotada. Tá certo? É pra você ver que a lapada tá grande. E pra você, reforma protestante, reformou o quê? Aonde está a autoridade, a escrita, a base escritural que houve do Altíssimo para pedir alguém para reformar o que é dele? Reformou a política nojenta que era romana e passou a ser, né, protestante.
Entendeu agora? Mas não reformou, não falou nada que era da realidade que nós estamos falando aqui e muitos estão falando. Entendeu agora? Criar vergonha na cara e falar que o povo que sempre sofreu ainda sofre pelos lábios e por muitas pessoas hoje existentes que estão na internet e que estão dentro da igreja e que estão servindo a esse protestanismo salafrário, nojento, hipócrita e assassino. Vou dar-lhe outra lapada aqui. Eu juro. Tá certo? Eita! E aqui agora eu encerro dando a lapada. Olha. Toma protecionismo, olha aí. Toma, olha o protecionismo de Martim Lutero aqui. Com o martelo do poder, encerramos aqui mais um estudo. A internet tentou atrapalhar, mas ela que se atrapalhou, tá certo? Eita! É só benção do Altíssimo, meu amigo. Não tem pra onde correr não, tá certo? É benção do Altíssimo, não tem pra onde correr, tá certo? Então nós estamos aqui agradecendo ao Altíssimo, não é isso? Eita! Vamos lá. Vamos dançar um pouquinho aí, agradecer ao Altíssimo Todo-Poderoso por tudo que Ele nos concedeu. Você adquira essa apostila porque ela é sensacional, viu? Não perca, ok? Coisa boa, né? Que coisa boa, né? Agradecemos aí, agradecemos a todos, entendeu? Pela oportunidade, né? A internet teve aí seus problemas pânicos, mas nós passamos por cima dela, não é isso? E está aí o estudo concluído, não é? Tá certo? Coisa boa, mestre da casa de Maribondo que começa a vir no ar, mas não tem não, pra Maribondo tem faísca, é só lapada, viu? Então um abraço para todos aí, uma boa noite de sábado, uma continuidade de bênção no domingo e na semana, tá bom? Para vocês aí, ó, quem quiser a nossa apostila, você aí entre em contato comigo, né? E os CDs aí dos louvores aí que você sempre ouve, né, conosco. E até sábado que vem, tá bom? Quarta-feira eu lembrei. Sábado outro estudo maravilhoso, dando continuidade das igrejas. Quem será que vai ser abençoado? Quarta-feira você vai saber quem é, né? Pelo lembrete. Shalom pra vocês, tá bom? Tudo de bom aí, e agradeço pela participação de você aí no seu smartphone, no seu notebook, né? No seu PC, no seu tablet, aonde você estiver no Brasil e fora do Brasil. Shalom, Hamalek, Adi, Adonai, Yahweh. Até mais!